Esta manifestação ela acontece hoje em Paris. Tem uma multidão nas ruas de Paris neste momento, um dia depois que foram divulgadas imagens assustadoras de uma agressão da polícia contra um jovem negro. O produtor cultural Michel Zecler, ele estava perto da sua produtora, do seu estúdio, e sem máscara, que é obrigatória na França para conter o avanço do coronavírus. Então, quando ele viu alguns policiais, ele tentou entrar de volta no estúdio para fugir da multa por estar sem máscara, mas esses policiais foram atrás dele e ele foi agredido por esses 3 policiais. Um quarto policial chegou, inclusive, a jogar uma bomba de gás lacrimogêneo dentro do estúdio fechado. Em Londres, mais de 60 pessoas foram presas em um protesto contra o lockdown. Os manifestantes marcharam pela região central da cidade cantando a expressão liberdade. A Polícia Metropolitana de Londres afirmou que as prisões aconteceram porque houve desrespeito às medidas de contenção da Covid-19. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, ordenou 1 mês de lockdown na Inglaterra no início de novembro, depois do aumento de casos e mortes por causa da doença. A medida desagradou integrantes do próprio partido do premier e empresários, que estão preocupados com as consequências econômicas. Mais de 20 milhões de pessoas na Inglaterra serão obrigadas a viver com duras restrições até o dia 2 de dezembro, quando está previsto, portanto, o fim do lockdown. Seus capitalistas malvadões, você está sendo distraído. Acontece que tem uma cortina de fumaça de informações, de acontecimentos que vem te distraindo para você não perceber a raiz do problema. Porque quando você percebe a raiz do problema, você consegue encontrar a solução. Então vamos aprofundar um pouquinho desses problemas que o mundo vem enfrentando e vai enfrentar daqui para frente, que estão sendo ignorados pela mídia, porque parece que está tudo bem, né? Parece que agora a gente vê algumas casas de análises, alguns influenciadores, traders falando que a bolsa vai subir e 300 mil pontos e agora vai, recuperação em V, festa. Mas será que é assim mesmo? Será que é tudo isso aí mesmo? São questionamentos que eu quero que você tenha para você colocar o pé no chão. Entenda da realidade, entenda que é importante estar convexo agora, tá? Muita calma nessa hora. Então vamos lá. Supernova de liquidez em 2021. Tesouro dos Estados Unidos vai liberar 1,3 trilhões de dólares em liquidez. Então, aqui eles fazem algumas análises nessa matéria. Eu achei bem interessante essa parte aqui, onde eles falam de 8 bancos centrais que devem comprar 304 bilhões em títulos. 304 bilhões de dólares em títulos, sendo que destes, 238 bilhões de dólares serão de títulos do governo aí no próximo ano. Aí você vê aqui o indicador. Uma outra parte interessante também é que 2020 foi o único ano que o Tesouro Americano emitiu dívida pra caramba sem gastar o dinheiro. Aí você vê aqui o indicador do Tesouro Americano, o balanço, né? Então mostrando um resultado de 1,6 trilhões de dólares em caixa no Tesouro disponível para implementação a qualquer momento. Mas devido à incapacidade do Congresso de passar isso aí, o dinheiro ficou lá no caixa, não se acertaram para onde que vai essa grana, e ele ficou lá em caixa. E talvez isso tenha custado a vitória do Trump, né? Ainda está desenrolando toda aquela questão, mas no momento todo mundo aponta para o Biden como presidente. Então, talvez essa falta de estímulo, esse caixa, né, não sendo direcionado para auxílios e tudo mais, é o que custou a vitória do Trump, né? Então, será que não tem interesses políticos por trás de toda essa questão econômica? Então são questionamentos que eu quero fazer para você romper essa cortina de fumaça, tá? Então, a crise não estourou por conta dos estímulos e para não estourar no futuro, provavelmente vem mais estímulos e a conta sempre chega. Você não consegue manter a economia zumbi para sempre, tá? Isso a gente viu já acontecendo lá em 1920, os loucos anos 20, 1929, expansão monetária. Isso já aconteceu na história. Então nós temos que voltar para a história para entender que ela se repete e que você pode se prevenir, que você pode se antecipar e estar preparado para esses momentos, tá? Mas aí, pessoal, ainda tem a conclusão
dessa história toda, né? Então, ali tem um gráfico coloridinho, tem uma parte em amarela e tem uma parte em azul. A parte em azul seria a projeção desse caixa do Tesouro americano. Só que a grande questão, a grande pergunta é o que vai acontecer quando todo esse dinheiro for espalhado? Por quê? Bom, em 2021, a conta do Tesouro terá mais volatilidade devido ao prazo do teto da dívida, que resultará inicialmente em uma injeção muito grande de liquidez. O prazo máximo para o teto da dívida é 1º de agosto de 2021. Nessa data, o Tesouro dos Estados Unidos não poderá emitir nenhuma dívida adicional, além do que precisar para cobrir as obrigações de dívidas existentes. Porém, o que poucos sabem é que existe uma cláusula escrita na lei que proíbe o TGA de subir acima dos patamares antes do prazo do teto da dívida, que era em 2019. Então, isso significa que, com base no teto da dívida de 2019, o caixa do Tesouro deverá ser de 200 bilhões de dólares em 1º de agosto de 2021. Ou seja, os caras vão ter que despejar esse excedente todo na economia de alguma maneira. Então olha essa projeção aqui do Morgan Stanley. Então você vai ter essa redução ali do caixa, né? E depois pode emitir mais dívida para subir esse caixa ali. Então perceba que durante esses meses até agosto vai ter dinheiro rodando na economia. Isso não impede de você ter uma carteira antifrágil, mas isso demonstra que não é um crescimento saudável da economia, gente. É estímulo, é artificial. Eu acho que você já está cansado de saber que isso não funciona por um longo tempo. Isso funciona por um período. Mas como eu sempre digo aqui no canal, a conta sempre chega. Bom, falando de China aqui, então, os ativos bancários da China, seus ativos bancários acabam de atingir novas máximas. Agora representa 330% do PIB. Nunca vimos uma economia deste tamanho estar tão alavancada. Aí o Tavi fala, né? Para ser sincero, o mundo nunca esteve tão alavancado. Mais uma vez, tudo aponta para o ouro. Então, tem aqui os assets da China, dos bancos da China, explodindo. Então, é essa questão aí do dinheiro infinito no mundo. Vamos ver até onde vai, tá? Acontece que por baixo de toda essa névoa, de toda essa ilusão, certo? Que as corretoras, que todo mundo quer vender para você colocar dinheiro na bolsa e ficar rico rápido, você tem os fundamentos da economia. E aí você vê, além de toda essa questão de expansão monetária, de mais dinheiro sendo injetado, de alavancagem, além de tudo isso, e de tudo mais que a gente vem falando desde 2019, você vê também o desemprego, olha só, que chega a 14,6%, maior taxa desde 2012, atingindo 14,1 milhões de brasileiros. Aqui você vê nesse gráfico a evolução da taxa de desemprego, olha como é interessante que ela vai subindo gradualmente. Isso começou desde o início do ano ali, né? Já não estava indo muito bem ano passado também, não foi tudo aquilo de recuperação, certo? E agora vem subindo. O que manteve a economia funcionando ainda foi a questão dos auxílios. Então, os auxílios, eles evitaram um grande colapso. Vou repetir, a economia já não ia bem desde 2019. Na verdade, os fundamentos apontavam já há muito tempo para essas fragilidades econômicas. Mas em 2019, tudo ficou muito nítido. Foi quando eu comecei a perceber e comecei a gravar os vídeos aqui. É claro que os fundamentos já apontavam que a coisa ia ficando mais frágil há muito tempo. Mas em 2019 o negócio já ficou crítico. Quando veio o vírus, o negócio já estava ruim. Agora todo mundo faz uma cortina de fumaça colocando a culpa no vírus. Mas não é bem assim. O negócio já estava ruim, tá? É isso que eu quero que vocês saquem, para que você não seja enganado. Aí, olha só. País perde 12 milhões de postos de trabalho em um ano. Variação do número de ocupados por posição na ocupação em relação ao trimestre terminado em agosto de 2019. Então, olha só, tudo em queda, menos
Os trabalhadores do setor público. Que incrível, que gostosinho trabalhar para o setor público, né? Só dá prejuízo, não sofre crise. Muito bom, muito bom. Cortar gastos, nada. Só é gastar mais, é juro barato. É tudo contra o que deveria estar sendo feito. A conta vai chegar. Inflação do aluguel, pessoal, acelera 3,28% em novembro e acumula 24,5% de alta nos 12 meses. Cara, isso aqui é um absurdo. Imagina o impacto que isso vai ter na conta das pessoas, no poder aquisitivo das pessoas. O quanto isso vai depreciar o poder de compra das pessoas. E as pessoas perdendo o emprego e aumentando o custo de vida. Como é que a galera consegue ficar super otimista? Eu acho que você tem que estar otimista, mas você tem que estar com o pé no chão também. Acho que esse equilíbrio é muito importante na hora de você investir a sua grana, tá? Aí, vamos continuando aqui. Apocalipse do metrô pode custar quase 500 mil de empregos em Nova York. A Autoridade de Transporte Metropolitano informou que precisará cortar serviços em 40% se não conseguir 12 bilhões de dólares em auxílio federal, né? Então, o governo foi lá, fechou tudo, ferrou toda a economia para salvar as vidas, né? E agora a conta chegou. Agora a economia que a gente vê depois tá aí pra gente ver. Mas ninguém quer ver isso aí, né? Todo mundo quer tapar o sol com a peneira, todo mundo quer jogar cortina de fumaça para não ver o quanto a economia já estava frágil e agora ficou ainda pior. E volto a trazer a pergunta aqui. Até quando que o juro zero vai se manter? Até quando que as expansões monetárias não vão gerar inflação absurda e fazer com que o juro suba? E quando esse juro subir, as empresas zumbis que sobrevivem a juro zero, que a gente vem falando desde 2019 aqui no canal, será que elas vão conseguir sobreviver? Será que a gente não vai ter uma quebra de grandes empresas que nem deveriam existir, porque elas são ineficientes e só sobrevivem com juro zero, com endividamento? Será que os governos vão conseguir rolar a dívida? São perguntas que eu estou te fazendo. Que você tem que saber que são riscos que você está correndo. E por isso que é importante você estar convexo. Por isso que é importante você ter uma carteira antifrágil, tá? Cuidado com essas apostas que tudo vai subir, inclusive com o Bitcoin. Eu gosto do Bitcoin, mas num colapso o Bitcoin cai junto. Tudo cai. Tudo cai. Num colapso que a bolsa cai 50% ali, todo mundo se desespera, Bitcoin vai junto, tá? Se vier segunda onda de vírus e tal, eu acho que essas expansões monetárias continuando, acho que não afeta. O problema é a economia real e o problema é essa perda de poder aquisitivo das pessoas, o desemprego. É esse que é o grande problema. É a taxa de juros. Então é isso que eu quero que você comece a analisar. Enquanto isso, né, brasileiros devem pagar 21,5 bilhões de reais este ano para bancar estatais zumbis. Então, falando de empresas zumbis, nós temos empresas estatais, nós temos empresas privadas, todo mundo sobrevivendo de juro zero. E adivinha quem vai pagar essa conta? Eu e você. Por meio de aumento de impostos, por meio da inflação que corrói o poder de compra, nós que vamos pagar essa conta. Então o Tesouro deve direcionar os aportes, né, para 18 empresas sustentadas pelos cofres públicos, ou seja, eu e você pagadores de impostos. O valor corresponde ao triplo do orçamento de infraestrutura. E aí eu fiz esse post, né, falando que nós somos todos otários. E pior que tem gente que defende um Estado gigantesco, sendo que o Estado é ineficiente, o Estado gasta mal, o Estado é burro. Por quê? Porque você não tem metas, tudo largado. É complicado, pessoal. Eu não sou contra o Estado, o fim do Estado, porque eu acho que é uma utopia também. Mas eu sou a favor da redução do Estado, redução dos gastos. Tirar o Estado do cangote aí de quem realmente produz, né? Percentual de gastos do governo com salários e pensões. Média mundial, 55%, que eu já acho alto. E aqui no Brasil, 80% de gastos com o governo ali, com salários e pensões. O funcionalismo público ganha muito bem aqui no Brasil, tá? É surreal, é desproporcional em comparação com a iniciativa privada. Não tem como, tá, pessoal? Não tem como. Tem que cortar gasto,
tem que ser mais eficiente. Tem que ser assim, tá? Todo mundo tá pagando isso aí. Mas ninguém fala disso. Tá? Ninguém fala disso. Importante é falar do vírus. Importante é falar de dar mais incentivo, de mais Estado, mais benefícios. É isso que eu vejo que a galera tá querendo. É brincadeira, né? Primeiro empréstimo lastreado em Bitcoin é feito no Brasil, pelo menos uma notícia boa, evoluções. Operação, que agora é regulada pelo Banco Central, foi realizada pela fintech Rispar. Então agora, cada vez mais o Banco Central vai compreendendo a tecnologia, a Receita Federal já começa a taxar, né, quem tem Bitcoin e tal, quem declara, né, esses Bitcoins. Então, meio que aquela história, né? Se você não pode com o inimigo, junte-se com o inimigo. Eu não sou a favor também de regularizações e tal, mas também é aquela história que eu falei. Se você não pode com o inimigo, junte-se ao inimigo. E aqui, então, se o Estado proibiu o Bitcoin e tal, aí você tem que entender que o problema não é o Bitcoin, o problema é o Estado. Né? Então acho que é isso que a gente tem que frisar aqui, mostrar que o Estado não vai solucionar os problemas, porque é o Estado que cria a maioria dos problemas. Brincadeira, né? Sem discussão. Bitcoin aumentará 20 vezes, diz especialista da indústria do ouro. Dan DePior disse a Anthony Pompliano que 15 trilhões em capital institucional poderiam fluir para o Bitcoin, elevando o preço a até $500 mil. Então o cofundador da Goldman Bullion International, Dan Tapioro, acredita que é apenas uma questão de tempo antes que o preço do Bitcoin chegue ao patamar de 6 dígitos. Falando com Anthony Pompliano no Pomp Podcast, Tapiero afirmou em termos de valorização do Bitcoin: o Bitcoin é rei. E embora ele acredite que os investidores deveriam possuir tanto ouro quanto Bitcoin. Nos próximos 5 anos, ele diz, né? Posso ver o ouro em $4 mil. Então isso é o dobro. Mas se o ouro estará em $4 mil, o Bitcoin provavelmente estará em algum lugar entre 300 mil a 500 mil dólares. Então isso seria 20, 30 vezes mais. Então eu vejo uma movimentação de gigantes, né, desse mercado e tal. E eu não estou falando para você colocar tudo em Bitcoin, você tem que entender a tecnologia, você tem que estudar muito antes de entrar na bolsa, no Bitcoin, qualquer coisa. Né? Quando você for montar a sua carteira antifrágil, você tem que entender o que você está fazendo, entender por que você coloca ouro, por que você coloca Bitcoin, por que você coloca ações, por que você coloca caixa. Então você tem que entender tudo isso. Tá? E eu fico otimista no longo prazo com o que vem acontecendo e isso traz uma esperança, né? Isso me traz uma esperança. Então, pessoal, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguma coisa a você aí. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Hoje tem live com o Fausto Botelho, domingão. Então, até lá. Valeu. Tchau, seus capitalistas.